Sou o irmão Messi e sou testemunha de Jeová desde 1985, ano em que escolhi, aos 18 anos, ser batizado e pertencer à religião que minha mãe me ensinou. Meu pai, engenheiro agrônomo e diretor de uma escola de engenharia, me proporcionou uma formação científica. Achei interessante tirar proveito dessas duas fontes de inspiração para traçar meu próprio caminho. Fiz longos estudos universitários que me permitiram tornar-me professor, apesar da pressão social dentro das testemunhas de Jeová que desencorajava a educação prolongada. Como minha mãe, uma crente fervorosa, mantinha-se um pouco afastada da congregação, isso não me incomodava muito. A doutrina das testemunhas de Jeová me atraía. Os dois pontos principais que me convenceram de que era a verdade foram, por um lado, a recusa em participar de guerras e, por outro, a identificação do único Deus verdadeiro, o Criador, chamado Jeová. Recusei-me a cumprir o serviço militar e fui condenado a 12 meses de prisão. Esse evento é significativo porque, por um lado, tenho orgulho disso. Não apenas segui minha religião nesse caso. Tomei uma posição firme e pessoal, e permaneço firme nessa área. Não quero matar meu próximo. É uma lei fácil de entender e que está dentro de nós. É chamada de lei natural. Esse episódio foi um momento crucial na minha vida e influenciou muito minha postura durante a crise da Covid. Enquanto minha vida estava alinhada com os preceitos dessa religião, posso dizer que minha vida era agradável. Encontrei uma esposa fiel, e tivemos 2 filhos que conseguiram prosperar em suas vidas pessoais e familiares. Minha mãe viveu o ano de 1975 e me contou o que aconteceu. Com o tempo, as profecias sobre o fim do mundo tornaram-se um ruído de fundo para mim, algo que não se materializava de forma concreta. Tornei-me assistente aos 22 anos e ancião aos 30. Sentia que as testemunhas de Jeová precisavam de anciãos maduros, capazes de pensar por si mesmos e raciocinar com base em princípios bíblicos. Infelizmente, conheci poucos anciãos assim, e aos poucos vi o corpo governante favorecendo anciãos robóticos, principalmente capazes de obedecer. A partir de 2010, os anciãos não podiam mais tomar decisões de forma independente. Por exemplo, tínhamos que escrever para a filial para perguntar se podíamos usar um software, fazer uma transferência bancária ou até mesmo trocar uma lâmpada no salão do reino. Em cada visita do superintendente de circuito, a breve palestra na primeira parte das reuniões de anciãos era um estudo interessante de princípios bíblicos, geralmente inspirado nas palavras de Jesus, mas a segunda parte parecia uma aplicação farisaica da lei, onde cada ancião parecia ter esquecido completamente o exemplo de Jesus. Lembro-me claramente da minha última reunião de anciãos em setembro de 2022 com o superintendente de circuito. Na primeira parte, ele afirmou este princípio: regras vão contra a unidade. Muito bem. Mas na segunda parte, ele seguiu uma regra tola que impedia certas testemunhas de pregar em um território específico. A filial havia dito não, então tínhamos que obedecer. Eu me lembro de apontar isso para ele. Você acabou de nos dizer para não fazer regras porque elas vão contra os princípios cristãos, mas aqui está você aplicando uma regra tola que impede a propagação das boas novas. Ouvíamos as testemunhas ao nosso redor dizendo constantemente, como um refrão: felizmente, o fim está próximo.
Mas sabíamos que o fim para cada um de nós era simplesmente o fim da nossa própria vida. Quando morreríamos. Como resultado, as doutrinas tornaram-se cada vez mais secundárias, e fazíamos parte de um grupo de pessoas que nos proporcionava sociabilidade, o que era especialmente útil ao criar filhos. A maioria das testemunhas de Jeová é honesta e segue padrões morais, o que as torna boa companhia. Isso explica porque alguns, como eu, podem permanecer nessa religião por tanto tempo sem perceber o que ela realmente é. Quando a pandemia de Covid-19 começou, as coisas correram bem no início. Eu havia enfrentado dificuldades entre 2000 e 2010 porque o corpo governante era anti-tecnologia, enquanto minha profissão me tornava muito habilidoso com tecnologia. Lembro-me do título daquela revista Despertai. Tecnologia, bênção ou maldição? Como se as conquistas humanas pudessem ser reduzidas a uma visão tão simplista. Escrevi para a filial da França na época para dizer que estávamos cansados de ver a tecnologia demonizada. Eles responderam que um site novinho em folha seria lançado em breve. Acho que foi por volta de 2010. Em 2020, quando a mídia e os políticos começaram a falar sobre vacinas, eu não estava muito preocupado. Você deve saber que venho de uma família que não se vacina desde a época do meu avô. Quando meu avô vacinou minha mãe contra a varíola, ela ficou doente e sofreu consequências por toda a vida. Meu avô, um homem pragmático e inteligente, entendeu imediatamente que não deveríamos continuar, mesmo que o Estado impusesse a obrigatoriedade da vacina. Meus pais não me vacinaram, e eu entendi porque. Meu pai, um homem muito científico, explicou que o terreno, a condição do nosso corpo, era o fator mais importante e que não precisávamos nos poluir para combater agressões externas. Eu também confirmei isso por mim mesmo. Adoecia menos que meus amigos ou colegas de classe que tomavam aspirina ou antibióticos regularmente. Então, para mim, vacinas eram um não firme. Pesquisei sobre as vacinas de mRNA que os laboratórios estavam propondo, incluindo explicações do Dr. Christian Vellut, que desde o início alertou sobre o que estamos vendo agora, um aumento de doenças genéticas. Além disso, as testemunhas de Jeová sempre sustentaram que, exceto em questões de sangue, os tratamentos médicos eram uma questão pessoal, ninguém deveria interferir na vida privada de um indivíduo. Mas um murmúrio começou a crescer quando, no final de 2020, uma comunicação do corpo governante esclareceu que não havia sangue nas vacinas de mRNA, HMM. Porque eles diriam isso. Tive um mau pressentimento. Era como se eles sentissem a necessidade de nos dizer o que fazer. E começaram a fazer isso indiretamente, um padrão que se tornaria a norma ao longo de 2021. Foi aí que os problemas começaram. Vou parar aqui na introdução desta série. Aqui estão os pontos que desenvolverei nos próximos episódios. Como a objeção de consciência foi pisoteada. Como a extorsão de consentimento gradualmente se tornou a norma. Como o corpo governante se tornou culpado de discriminação. Como eliminamos o medo de falar abertamente. Convocar membros do corpo governante para um comitê judicial. Entrar com ações judiciais em todos os países. Entrar com uma grande ação judicial nos Estados Unidos. Então, até o próximo episódio.